A paz, meu povo lindo, nesta tarde de terça-feira, estamos aqui novamente com uma palavra preparada da parte de Deus para o meu e o teu coração, amém? Que fica em Lucas 18, versículo 1. Vou ler o texto. A parábola do juízo iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temam a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E diz o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A palavra do Senhor diz aqui sobre uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que ela não desistiu, né? Ela insistiu, né? E ir atrás daquele juiz para que ele viesse fazer justiça a favor dela. Aquela mulher, aquela viúva, ela não ganhou só um não, ela ganhou vários não na cara, mas ela nunca desistiu, né? Porque na frente dela havia um Deus. E aqui diz que ela orava, né? E ia, contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ela sempre orava e acreditava que Deus estava indo na frente dela. Ainda que o juiz era duro, ainda que o juiz não respeitava Deus, não respeitava os homens, ainda que o juiz, sempre que ela chegava lá, já tinha um não para dar para ela, mas o não já era garantido para ela. Ela estava correndo atrás do sim, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não é no primeiro não que você tem que desistir da tua vitória, não é no primeiro não que você tem que achar que Deus ele não está enviando aí algo ao teu socorro, porque aquela mulher foi persistente em orar e depois ir atrás da bênção. O que nós temos que fazer é orar e colocar na mão do Senhor e depois ir atrás daquilo que o Senhor tem nos prometido. E diz a palavra que aquela mulher, ela insistia, ainda que o juiz, louvado seja o nome do Senhor, não queria dar vitória para ela, mas ela sabia do Deus que ela servia. Ela servia a Deus. O juiz, com a própria boca, confessou que não temia nem a Deus nem os homens, mas ela temia a Deus. E quem estava na frente dela era Deus. Talvez você já tenha passado aí por um período de dificuldade. Talvez você já tenha passado aí por uns momentos, louvado seja o nome do Senhor, a qual tem trazido desânimo, a qual você já recebeu não na tua cara, ou você até mesmo está desacreditado. Eu venho com essa palavra para te dizer que diante da tua história tem um juiz do juiz chamado Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que não vai te desamparar, não vai te deixar. Ainda que o juiz da terra, ainda que o homem da terra falha com você, o juiz do juiz não vai falhar, que é o Senhor Deus. Aquela mulher, antes de ir adiante daquele juiz, ela colocava o Senhor na frente. Então, irmão, tudo que você for fazer, ainda que está sendo difícil, ainda que está sendo, louvado seja o nome do Senhor, complicada a situação, você tem que pôr Deus na frente, você tem que orar primeiro, você tem que clamar primeiro. E o segredo de receber a vitória é o quê? É não desistir, louvado seja o nome do Senhor. É não desistir no primeiro não, é não desistir no segundo não, e se vir o terceiro, não desista também não. Insista, persevera, continua orando, continua clamando e acreditando que há um momento preparado para Deus te dar a tua resposta, para Deus te dar a tua vitória. Se fosse assim, a mulher ia chegar lá, ainda que o juiz fosse
malvado, esse juiz não obedecia a Deus, os homens, ele ia logo dizer assim para ela, não, ficou esta palavra como exemplo para mim e para você, que nós não devemos desistir das promessas de Deus nunca, nós não devemos desistir porque o homem diz não, quando Deus diz sim, louvado seja o nome do Senhor, está decretado, o não do homem pode ser revogado, o sim de Deus vai até o fim, louvado seja o nome do Senhor. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, você já lutou 1 ano, 2 anos aí pela tua causa e só vê um não pela tua frente e já pensou em desistir, mas já pensou você se a viúva desiste? Louvado seja o nome do Senhor, hoje nós não estaríamos com essa palavra de vitória, e ali aquela viúva todo dia ia até aquele juiz, louvado seja o nome do Senhor, e pedia justiça a ele contra os adversários da vida dela, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher era viúva, ela só tinha Deus por ela, mas Deus é o suficiente para colocar a vitória na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém poderia fazer nada por ela, mas Deus pôde sim quebrar o coração daquele homem, coração endurecido, coração cheio de rancor, coração cheio de eu. Talvez você está aí enfrentando uma batalha que tem um gigante na tua frente, que está dizendo não sempre para você. O segredo é dobrar o joelho, orar e insistir em clamar a Deus, insistir em colocar as tuas causas na mão do Senhor, porque vai chegar a hora que Deus vai entrar aonde tem que entrar e fazer a vitória acontecer na tua vida. E diz que a ida daquela mulher até o juiz estava perturbando ele já não estava aguentando mais. Aquela mulher todo dia ela ia lá, ela orava e ia lá falar com o juiz, ela orava e ia lá, ela não se importava com o não dele, ela estava insistindo. O importante, irmão, é insistir, o importante não é desistir. Desistir, irmão, é você desistir de sonhar, desistir é você desistir das promessas, é desistir do que Deus falou com você. Agora ir à frente e adiante é perseverar, é confiar, é acreditar, é tomar posse da tua vitória, por mais que esteja difícil, por mais que a situação está indo à contramão daquilo que você está esperando, mas o teu Deus está indo favorável a você. Diz a palavra de Deus que o homem diz, olha, ainda que não temo nem a Deus, nem respeito os homens, todavia com essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz, ainda que o juiz era injusto, ainda que o juiz era crítico, ainda que o juiz não queria dar vitória para ela, mas Deus estava na frente dela. Não foi porque ele quis, não foi porque o juiz se compadeceu dela, não. Foi Deus que foi lá e fez ele quebrantar aquele coração, e a vitória foi para a filha de Deus, para a serva do Senhor. Então, irmão, não existe barreira, não existe obstáculo, não existe não na tua vida que Deus não pode dizer sim, desde que você ora, insista, persevera, continua acreditando. Minha vida está de cabeça para baixo, continua tendo fé, continua acreditando que hoje está assim, mas amanhã o Senhor faz toda a reviravolta e coloca a vitória nas tuas mãos, como colocou na mão da viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele juiz era carne dura, é osso de roer, mas Deus foi lá na frente dela. E quando Deus chega, meu irmão, não tem situação difícil, não tem problema a qual ele não vai lá e resolve. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é no tempo de Deus, é no momento exato de Deus. Deus deixou ela ir várias vezes, diversas vezes, e o juiz se incomodou em ver aquela mulher todos os dias lá na frente dele pedindo justiça. Mas por que o juiz fez isso? Porque Deus ia sempre na frente dela. Ela nunca iria lá sem orar. Ela nunca ia sem orar primeiro, sem falar com Deus, sem colocar Deus na frente. Então talvez a tua situação não está dando certo porque você não tem colocado Deus na frente. Coloca Deus na frente e depois você vai com os teus argumentos. Coloca Deus na frente e depois você luta com as armas que Deus te dá. Louvado seja o nome do Senhor, que é a sabedoria, é a inteligência, é entender que no momento certo, na hora certa, nós sempre colocando Deus no caminho, Deus na frente, a vitória chega e o nome do Senhor será glorificado. E aqui diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, o Senhor está falando assim, se aquele juiz ouviu o pedido daquela mulher, porque Deus foi na frente dela, louvado seja o nome do Senhor, e você acha que Deus não vai fazer justiça para você, que você é escolhido, escolhida dele, que clama de dia e de noite, e às vezes nós achamos que o Senhor está demorando, que o Senhor está tardando. Não, é no momento exato, é no momento certo que o Senhor vem. É na hora certa. O segredo da vitória é você insistir, é você perseverar, é você acreditar que o Deus, louvado seja o nome do Senhor, que fez justiça na vida daquela viúva, que não tinha ninguém por ela, Ele está aqui pronto para fazer justiça a meu ou teu favor. Não é que Deus está tardando, é que o momento é dele, a hora é dele. Ele está vendo se você vai até o fim ou se você vai desistir no meio do caminho. Irmão, não seja covarde, persevere, insista, seja como essa viúva. Todas as vezes que ela ia, ela recebia um não, mas ela não parou. Ela sempre buscava a presença de Deus e ela sempre estava ali, em frente àquele juiz. No meio dela e do juiz tinha Deus para guerrear ao favor dela. No meio da tua prova, da tua luta, tem Deus que está guerreando ao teu favor. Você não está na luta sozinha, você não está na guerra sozinha, seja ela qual for. Deus está contigo. O segredo é perseverar e confiar em Deus. Aquela mulher podia ter levado 3 não na cara e desistir. Não, ela perseverou em orar, em buscar. Ela poderia dizer, Deus não está me ouvindo porque Deus está sendo tardio comigo. Muitas das vezes nós mesmos, ser humano, fala, não, isso não é para mim não, porque Deus está demorando. Não é que Deus está demorando, é o momento dele que vai chegar na tua vida. Você tem que perseverar orando, você tem que perseverar clamando e indo atrás dos seus objetivos. E aqui diz, no 8, digo-vos, pois, que depressa lhe fará justiça. Deus, ele vai vir depressa fazer justiça ao meu e teu favor. Mas precisa nós ter fé, precisa nós acreditar, precisa nós, louvado seja o nome do Senhor, nós mesmos acreditar nos planos de Deus. Porque às vezes até mesmo nós desacreditamos do poder de Deus na nossa vida. E aí, irmão, como é que Deus vai entrar? Aquela mulher, ela não desistiu, aquela mulher não desacreditou, aquela mulher perseverou e foi até o fim. E o juiz teve que se ceder. A tua luta não vai te matar, o obstáculo que está na tua vida não vai fazer você desistir. O segredo é você não desistir, o segredo é você perseverar e ir até o fim, porque o Deus de justiça está contigo nesta batalha. E ele vai entrar e vai fazer o sobrenatural. Mas para isso nós temos que acreditar, nós temos que confiar e perseverar, tendo fé, tendo força, tendo graça e insistindo naquilo que verdadeiramente tu queres de Deus. E aqui diz, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como está a tua fé? Como é que você está acreditando que você vai livrar desse problema? Você está crendo que Deus, o Todo-Poderoso, está na tua frente? Você está crendo que o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, está ao teu auxílio, está te ajudando? Ou está mais ou menos? Né? Porque é mediante a minha e a tua fé, como a fé daquela viúva, que ela alcançou a vitória. Ela não desfaleceu na luta, ela não desfaleceu na prova, mas ela perseverou em orar, em correr atrás daquilo que ela precisava. Desculpa. E é assim que Deus fala conosco. Não é momento de nós olhar para a luta, mas é ter fé, como essa mulher teve, e perseverar, e insistir em buscar aquilo que você tem tanto aguardado do Senhor. Porque Deus, ele vai se levantar depressa a teu favor. Que aqui diz, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Então depressa o Senhor trará vitória para mim e para você. Mas nós temos que ter fé o suficiente e acreditar que por mais que o homem tenha dito não, por mais que a circunstância tenha dito não, o Deus Todo-Poderoso tem dito para mim e para você sim. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer e nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Seja perseverante como essa viúva foi. E você vai contar o teu milagre. Porque o Deus de providência, o Deus de milagre está na minha e na tua vida. Amém?
Fique com essa palavra, que Deus abençoe vocês. Nesta tarde de terça-feira, eu quero desejar uma noite abençoada na vida de cada um. Amanhã às 19h30 estaremos com live. Quinta-feira às 19h30 live. E sexta-feira novamente uma palavra no canal. Irmão, divulgue esse canal. Deixa a palavra do Senhor chegar nos corações. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. Que a tua fé venha chegar longe. Que a tua fé venha trazer força, venha trazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, perseverança e o suficiente para você poder esperar no Senhor o teu milagre, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, divulgue o canal, adicione o sininho lá, toda palavra nova vai chegar para você. Desde já eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, você que está fazendo a obra de Deus juntamente conosco, que Deus te abençoe grandemente, aquele beijo no teu coração e aquele abraço virtual, paz do Senhor Jesus.